coisas que eu sempre acreditei, coisas que eu nunca acreditei, desde quando eu me entendo por gente nessa questão de espiritualidade. O primeiro e mais polêmico, Bíblia. Gente, assim, desde quando eu me entendo por gente, desde muito nova, quando eu ouvi aquelas coisas, toda aquela coisada que é dita na Bíblia, eu sempre questionei. Desde o início eu questionava, mas como assim? Um exemplo, essa questão de que pessoas homossexuais vão para aquele lugarzinho lá. Desde cedo, a primeira vez que eu vi, eu já questionei. Falei assim, mas como assim? Deus, esse Deus de amor que todo mundo escreve, que é um Deus de amor, que perdoa os seus filhos e que não sei o quê, vai mandar um filho lá pro inferno por conta da sua orientação sexual, por conta da sua sexualidade. Eu me questionava, como assim? Bilhões de pessoas no mundo. Então quer dizer que é mandado bilhões de pessoas no planeta Terra aqui, bilhões de pessoas. Milhares de pessoas morrem e nascem por dia. E para viver um script, assim, para mim não faz sentido. Todos os dias nasce e morre milhares de pessoas. Mas todo mundo tem que seguir o mesmo script. O mesmo script. Não pode pecar, não pode ser homossexual, não pode pecar, não pode fazer isso, não pode fazer nada, que senão vai lá para aquele lugar. Porque, de acordo com a Bíblia, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Inclusive, as mesmas pessoas que julgam que quem é homo vai pro inferno. São pessoas que fazem fofoca, intriga, são pessoas que traem. Vai pro inferno também, de acordo com a Bíblia. Qual a diferença de ser homossexual e de trair? Eu sempre olhei essas coisas e pensei assim, não faz o menor sentido o que diz na Bíblia. De acordo com a minha opinião, gente. Eu nunca sempre me questionei, eu não acredito em boa parte das coisas que dizem na Bíblia. Primeiro que o ser humano, o homem, gente, é sujo. Eu sempre falo isso. O homem é sujo. Ele tem a capacidade de ir muito longe para manipular. Hoje a gente vê exemplos como esse caso Epstein. Olha só o que o homem é capaz de fazer. Aí você vai virar para mim e vai falar que o homem não tem a capacidade de ir lá e editar a Bíblia? Que já foi, passou quantas edições a Bíblia já passou? Quantas? Agora me dá a original. A original que foi escrita. Eu quero a original na minha mesa. A original. Onde é que ela tá? A original a gente não sabe, pelo menos eu não sei onde é que anda. Mas as edições, tem milhares. Quantas edições já passaram a Bíblia? Quantas? Você acha que o mesmo homem que tem essa mentalidade de, gente, falar de mentalidade de Satanás é até ofensa para o Satanás. Um homem que faz coisas do tipo daquele caso do Epstein, não tem a capacidade de ir lá na Bíblia e colocar que a mulher tem que ser submissa, que o homossexual vai para o inferno, que não pode fazer isso. Porque se você olhar a Bíblia, a Bíblia, gente, beneficia o homem hétero. Porque a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher tem que fazer vontades do homem, de acordo com a Bíblia. Aí o homossexual vai pro inferno, a puta vai pro inferno, quem mais vai pro inferno? Quem mente vai pro inferno, quem entrar vai pro inferno. Todo mundo vai pro inferno. Mas a mulher tem que seguir o homem, ser submissa ao homem. É um questionamento que eu tenho desde sempre, gente. Eu sempre pensei que provavelmente, com certeza, eu não coloco minha mão no fogo, que o homem já foi lá e editou a Bíblia. Quem acredita cegamente em tudo que diz na Bíblia, sinceramente, gente, me desculpa, é que é uma pessoa que não tem capacidade de pensar um pouco. Porque, novamente, eu cito, um mundo onde acontece um caso como esse caso da ilha, tem a Ilha do Marajó também, né? Acho que é essa, Epstein, tantas coisas macabras que acontecem, você acha mesmo que a Bíblia tá bonitinha, original, que o homem nunca tocou o dedinho dele lá para mudar nada? Com as coisas absurdas que dizem na Bíblia? Ai, gente, sorry. O mesmo cristão que fala que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de amor, que Deus perdoa seus filhos, ai, que Deus olha a sua essência, seu coração, é o mesmo que fala que o homossexual vai pro inferno. Outra coisa também que eu acho bizarra, que eu não perceber não, sempre foi assim, acho bizarra. O cristão, ele ama falar que o homossexual vai pro inferno, mas esse mesmo cristão, quando você vê um caso de estupro, de assassinato, ele não se revolta tanto como quando ele vê um homossexual, com um homem namorando um homem. Só assim, saber, o fulano é namorado de fulano. Ai, vai pro inferno. A revolta que tem
Aí quando eu vejo que sai um caso ali de, de vários esses que eu citei, de espancamento, tantos casos, você não vê a revolta da pessoa, você não vê a pessoa revoltada. Mas se falar de um casal homo, a pessoa fica extremamente revoltada. Uma coisa aí que eu não entendo. Outra coisa que eu sempre acreditei, gente, desde quando eu me entendo por gente, isso é uma coisa que eu nem sempre acreditei, reencarnação. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre acreditei em reencarnação. Nunca acreditei em céu e inferno. Eu nunca acreditei. Eu acredito em reencarnação. Sempre acreditei que as pessoas vêm aqui para evoluir. E aí, nesse processo, se ela não evolui, não cumpre com a sua missão, ela reencarna em um outro corpo, em outro lugar, em outra época, até essa pessoa cumprir, até essa pessoa evoluir. E eu vejo que tem pessoas aqui na Terra que vai dar umas boas reencarnadas, porque a pessoa não evolui em nada. Essas mesmas que fica falando que o homossexual vai pro inferno. Mas quando vê um caso de estupro, não se revolta dessa maneira. Essa pessoa aí vai reencarnar milhares de vezes ainda. Eu acredito em reencarnação. Qual o sentido? Agora a gente me diz. Tá lá, céu e inferno. O homossexual vai pro inferno. Beleza. Mas a pessoa que julgou o homossexual, a pessoa que ia lá, apontava o dedo, você vai pro inferno porque é homossexual, como se ela fosse Deus, discípula de Deus, sacerdotisa. Deus mandou, ó, filha, você vai aqui, tá? Tá, filha? Sua missão é julgar. Você me ajuda aí, tá? Sua missão é você julgar quem vai pro inferno, quem vai pro céu. Me dá essa forcinha, me ajuda. Tá, essa pessoa vai pro céu, fazendo o papel que Deus não mandou. Mas o homem vai pro inferno. Gente, porque se for olhar para essa lógica, todo mundo vai pro inferno, porque todo mundo peca. Ninguém aqui é santo, todo mundo vai pro inferno. Se for olhar para essa lógica. E qual a lógica de mandar. Eu não vou falar bilhões, porque todos os dias morrem nas pessoas. Então, infinitas. É infinitas pessoas, né? Desde quando o mundo é mundo. Qual o propósito de mandar infinitas pessoas na Terra para mandar pro inferno depois? Já que ninguém vai pro céu, todo mundo tá pecando. Para mim, isso não faz sentido. É só se questionar. E é isso das coisas que eu acredito. Reencarnação, sempre acreditei, desde quando eu me entendo por gente. Não foi uma coisa assim que eu descobri. Eu sempre duvidei do céu. Eu nunca acreditei no céu. Eu sempre quando eu fui falar assim, céu e inferno, que você morre e aí você vai pro céu ou pro inferno. Eu sempre achei estranho. Pra mim era coisa de filme. Eu fiquei assim. Mas quando eu não sei como que foi a minha descoberta da reencarnação. Não sei se eu sempre soube disso, não sei, mas eu sempre acreditei em reencarnação. Céu e inferno eu nunca acreditei. Não acredito em céu e inferno, eu não acredito em Satanás. Nesse Satanás que está lá no inferno, que não existe na minha concepção. Esse Satanás que está lá, doido para banir, para matar todo mundo. Eu não acredito. Eu acredito em bem e mal. Eu acredito em energias. O mundo é feito de energia, polaridade. Existe o bem e o mal. Energias. Inclusive, Deus, eu acredito que Deus seja energia. Não esse homem branco, barbudo, que está lá em cima julgando todo mundo, tá? E outra coisa que eu não acredito, nunca acreditei. Eu não acredito que Deus seja um homem branco que está lá sentado julgando todo mundo, falando quem merece ou não merece ir para o inferno. Porque aqui todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, está todo mundo aqui tentando evoluir, todo mundo tentando achar um caminho. Eu não acredito que Deus seja assim. Eu nunca acreditei. Se você acredita, respeito sua opinião. Mas que pena. Que, inclusive, é isso que é ensinado na Bíblia, nas igrejas. Por quê? Justamente para isso. Porque é para domar a sociedade. Uma sociedade domada, meu amor, sempre vai ter alguém no poder. Mas as pessoas não questionam. Eu fico muito contente de eu ser uma pessoa que eu nunca acreditei nessas coisas. Porque agora eu poderia ser uma pessoa infeliz num casamento que eu nunca. Num casamento sendo infeliz. Porque eu podia estar seguindo a Bíblia, né? Mulher casada e tudo mais, nananã, virtuosa. Se eu fosse uma pessoa que seguia a Bíblia direitinho. Eu estaria com uma vida completamente diferente da que eu tô hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, realizada. Nossa, graças a Deus, eu sou uma pessoa. Eu sou muito contente comigo mesma, sabe? Com a minha vida. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Se eu fosse uma pessoa que eu seguisse a igreja, a Bíblia, tudo bonitinho. E é por isso, é justamente esse o papel da Bíblia e das igrejas. Mas essa é um assunto que nem todo mundo tá pronto. Aqui eu tô falando das minhas crenças, tudo que eu acredito e não acredito aí na espiritualidade. Então aqui é o que eu acredito, tá, gente? Quem não acredita, que tem uma visão diferente, pode até deixar a visão aí, desde que não venha faltar com respeito, porque eu acho que cada pessoa pensa de uma maneira. Como eu falei, eu sempre acreditei nisso.
Não foi algo que, eu li em algum lugar, passei a acreditar, ou alguém fez a minha cabeça. Eu sempre acreditei nisso. Claro que eu já fui na igreja católica, evangélica, continuei tendo as minhas crenças. Nunca consegui acreditar no que é dito nas igrejas. É isso. Eu acho que são essas as coisas. Não acredito em Satanás. Não acredito que Deus seja um homem branco. Tá lá no céu. Eu acredito que Deus é energia, Deus é expansão, Deus é tudo. Deus é ilimitado. Não tem limites para Deus. Você falar que Deus é um homem branco que tá lá no céu, é como se você estivesse limitando. Tipo, Deus é um humano. Nós somos humanos, nós estamos num corpo humano. Estamos no corpo humano. Deus, que não está aqui, ele não é humano, ele não está no corpo humano. Deus é energia, ele é expansão, ele é tudo. Deus, para mim, ele é o mar, ele é o sol, ele é absolutamente tudo. Ele é energia, ele está em tudo. Sabe? Deus está em tudo. Não é um homem, na minha concepção. Então, são essas coisas que eu acredito e que não acredito. Eu acho que eu tenho uma visão assim, eu acho que a minha espiritualidade é muito ampla e livre. Tem muitas coisas que eu acredito, hoje tem muitas coisas que eu ainda me questiono. Eu tenho questionado muitas coisas, como por exemplo, essa questão de entidades, toda essa questão aí que é tratada em outras religiões, que eu não sigo religião. Todas essas questões eu tenho me questionado muito, e hoje eu até que acredito, mas mesmo assim não é algo que eu queira seguir. Por exemplo, entidade. Gente, se eu estiver falando merdinha, essa questão, me perdoe, eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão. Estou tentando aprender agora, tentando entender. Mas eu acredito em entidades, por exemplo, Exus e tudo mais. Mas, embora eu acredite, eu não quero seguir, sabe? Não quero cultuar. Para mim, cultuar, como eu estou falando, Deus, essa energia expansiva, já é o suficiente. Até porque Deus, na minha concepção, ele está em tudo. Em tudo. Então, assim, ele é o princípio, é a base, é tudo. Então, se eu quero pedir ajuda a uma entidade, a uma entidade, então, eu vou diretamente a Deus. E eu sei que Deus sempre me ouve, que é essa energia que eu tô falando. Eu sei que eu sempre sou ouvida. Então, na minha cabeça, eu não necessito, não preciso de uma entidade, entendeu? Para fazer algo por mim. Porque eu entendo que sim, Deus me ouve. Eu consigo falar diretamente com Deus, mesmo que ele não me responda com palavras. Eu entendo dessa forma, tá? Como eu tô falando, é uma coisa que eu estou estudando, que eu estou entendendo, que eu estou tentando expandir a minha mente, entender um pouco mais como que funciona. Pode ser que amanhã eu já pense diferente essa questão de entidades, de sim, querer uma entidade para me representar, enfim. Aí, pode ter ficado um pouco confuso isso que eu falei aqui de último. Mas eu acho que é isso. Algumas coisas que eu acredito. É, é esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Essa é a minha visão, meu biruta da coisa. E se vocês têm alguma visão parecida, me conta. E se tem uma visão diferente, quer criticar, vá com a sua crítica pra lá, tá? Que esse aqui é meu canal, vou jogar aqui minha opinião. É isso, beijo, tchau.